que tem o melhor jogador, um dos maiores centroavantes do mundo, que é o Pedro. A gente tem um centroavante excepcional. O cara faz 5 gols por jogo, o que eu vou falar? Irmão, ele ficou... Eu tenho que falar, ele ficou lesionado 2 meses e era o artilheiro do Brasil. Tá o louco. Yuri passou ele com 1 gol. Óbvio, o Yuri tem todo o mérito. Mas o Pedro, irmão... Mas se o Pedro continuasse no todo respeito ao Yuri Alberto, ele ia fazer 100. Pedro não é jogador de entrar no segundo tempo. Pedro é jogador de estar ali no começo, de estar entre os 11. Pedro, pra mim, hoje é o melhor centroavante, assim, de área mesmo do Brasil. A gente sabe da capacidade dele. Infelizmente, ele não teve tanta sorte na Fiorentina, porque tinha outro centroavante lá também. Mas o Pedro, pra mim, acho que merece coisa melhor, sim. Ele não serve pra ser reserva. Eu acho que ele serve pra ser titular. Pedro, esse é um cara que eu tenho muita esperança, cara, porque ele defende como ninguém o centroavante. Eu acho que no Brasil não tem outro cara como o Pedro, tratando-se de brasileiro, que represente tão bem o centroavante, o homem gol, o 9. Além de fazer gol de todo quanto é jeito, é um cara muito técnico. Eu gosto do Pedro, fico com o Pedro. Hulk. Valência. Valência ou Pedro? Pedro. Pedro ou Endrick? Pedro. Pedro ou Flaco Lopes? Pedro. Pedro ou Caleri? Pedro. Pedro ou Yuri Alberto? Pedro. É o jogador mais difícil de marcar hoje no futebol brasileiro. Pedro. Um jogador só, para mim, ele poderia ter levado, que era o Pedro. Porque eu não vejo ali na seleção hoje nenhum jogador com as características do Pedro. Daverson, eu vi que ali no final você deu um abraço no Pedro, né? E ele passou por uma situação complicada essa semana. O que você pode falar sobre isso? O que você falou com ele ali? Cara, o Pedro é um grande jogador, 9 da seleção brasileira. Eu tenho um grande carinho por ele, nós somos amigos, mas eu falei pra ele ali, Pedro, sou teu fã, pelo centroavante que você é e mais pela pessoa que você é. É um cara de um grande coração, é um grande jogador, humilde, então a gente tem que se esperar nesses jogadores. Mas a gente que serve a Deus, a gente sabe o peso que a gente leva, então fica tranquilo, Pedro, que você é um grande jogador, você sabe do teu futebol, do teu coração, da tua pessoa. Tamo junto, sou teu fã, Pedro, tamo junto, valeu. Sabe quantos gols o Pedro tem no ano? Você sabe? Sabe? Tem uns 30. 33! 33 gols no ano! Parabéns aí os atacantes do Corinthians, hein? Ah, mas não posso falar que vocês estão com estabilidade. Qual a estabilidade que vocês têm? 33 e 55 jogos. E reserva, hein? Reserva Ele pro São era Paulo. reserva. E 9 reserva, hein? jogos sem fazer gol. 9 jogos ficou. Não, com o São Paulo ele não jogava. Ah, Paulo pô, falava que tinha que o São reserva. Paulo quebrou o Flamengo. O São Paulo quebrou o Flamengo. E o Pedro era um desses jogadores que precisava de uma oportunidade, porque, na minha opinião, ele seria o artilheiro de qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E em qualquer uma delas, talvez tenha sido essa a frase que eu coloquei ao Pedro, em qualquer uma dessas equipes que o Pedro estivesse, fatalmente ele estaria sendo observado pela seleção brasileira.